Daí, pessoal, mais uma resolução. As extremidades de uma das diagonais de um quadrado inscrito em um círculo são os pontos 1 e 3 e menos 1 e 1. Então a equação do círculo é... Bom, primeiro que para fazer a equação do círculo, que é o que ele está pedindo, ou equação da circunferência, deixa eu pôr aqui, ó. Equação da circunferência. Para eu conseguir construir, elaborar a equação da circunferência, eu preciso de duas informações. Primeira informação, as coordenadas do centro, xy, né, o centro, ele tem um x do centro e tem um y do centro. E outra informação de que eu preciso é a medida do raio. Então eu preciso dessas duas informações. E da onde eu vou tirar essas informações, já que ele me deu somente dois pontos que funcionam como extremos de uma das diagonais do quadrado inscrito? Bom, então eu acho interessante fazer um esboço do desenho, né? Um esboço esquemático, um esquema do desenho. Então eu tenho aí um quadrado, e aí a esse quadrado está inscrito o círculo. Então já vou circunscrever o círculo, né? Ao quadrado não está inscrito, está circunscrito o círculo. O quadrado está inscrito e o círculo está por fora, está circunscrito. Então esse é o desenho, mais ou menos, né, do quadrado inscrito no círculo. O que ele me deu? Ele me deu as coordenadas de uma das diagonais, que eu vou escolher essa aqui, ó. Podia ter escolhido a outra, podia fazer por essa diagonal aqui também, tá? Mas por uma estratégia de situação mais lógica, já te explico por quê. Eu vou escolher essa diagonal aqui. E aí, nesse vértice aqui, nesse ponto, vou estabelecer um dos pontos dados. Eu vou chamar esse ponto aqui 1 e 3 de ponto A e esse aqui de ponto B. Então, nesse vértice aqui, eu escolho colocar o ponto A, que é 1 e 3. E nesse ponto B, nesse vértice aqui de baixo, coloco o ponto B, que é menos 1 e 1. E aí tem uma explicação de por que eu escolhi esses pontos e nessa posição. Porque assim, ó, como o x do A aqui é 1 e o x do B é menos 1, o B ele tem que ficar mais abaixo do A, no plano cartesiano, né? Logicamente. E o y do A é 3 e o y do B é 1. Então o ponto A também tem que ficar mais à direita do que o ponto B, aliás, o ponto A tem que ficar mais à direita porque o x dele é 1, é maior do que o x do B. Então o ponto A fica mais à direita. E como o y do A é maior, é 3, e o y do B é 1, esse ponto A ele deve ficar mais acima, né, mais para cima. Por isso eu escolhi essa diagonal e a disposição desses pontos dessa forma. Mas se tu trocar ou escolher de repente a outra diagonal aqui, sem problema, tá? Ou trocar por aqui B aqui, o A aqui, isso não vai fazer diferença na tua resolução, porque o procedimento aqui vai ser um procedimento algébrico, né? Eu não vou usar uma resolução a partir do desenho. O desenho é só para eu ter uma ideia dos elementos de que eu preciso. Ok, então aqui eu tenho a diagonal com as suas coordenadas. O centro do círculo, logicamente, fica nesse ponto, que inclusive é o ponto médio dessa diagonal. Pô, então já tem uma dica aqui, ó. Como o centro vai ser descoberto? O centro é o ponto médio da diagonal. Então, o x do centro é ponto médio, é x de um extremo mais o x do outro extremo sobre 2. Média dos x, eu encontro o x do ponto médio, que equivale ao x do centro. E o y do centro, a mesma coisa. Média dos y, ya mais yb, que são os extremos, e divide por 2.
E aí, fazendo as respectivas substituições, x do A, está aqui, ó, é 1, mais x do B, está aqui, ó, menos 1. Então, 1 menos 1 sobre 2. Isso dá 0 sobre 2. E o x do centro é igual a 0. Y do centro. Então, y do A está aqui, ó, é 3. Y do B está aqui, ó, é 1. Então, YA mais YB, 3 mais 1, sobre 2. Isso dá 4 sobre 2. E o Y do centro está dando 2. Então, dessa forma, eu já consegui o centro. Aqui, ó. O centro é dado por 0 e 2. Está faltando o raio. Como que eu descubro o raio? Bom, o raio tem várias formas, ou pelo menos tem mais de uma forma de ser calculado. Eu posso, por exemplo, fazer essa distância aqui, ó. Essa distância equivale ao raio, que é a distância do centro, que tem como coordenadas que eu acabei de descobrir 0 e 2, até o ponto A, que é 1 e 3. Então, essa distância do 0 e 2 até 1 e 3 é o raio. Ou de 0 e 2 até menos 1 e 1. Posso fazer o raio aqui para baixo também. Ou ainda posso calcular toda a diagonal, distância do A até o B, e dividir por 2. Então, o raio eu também posso fazer a diagonal toda e dividir por 2. Então, tem essas três formas aí. Eu vou escolher calcular o raio pela distância do A até o centro, né? Fazer por aqui, ó. Foi aquela primeira possibilidade que eu analisei. Então, como que eu calculo essa distância DAC? Bom, eu coloco assim, eu coloco um ponto em cima do outro. O ponto A é 1 e 3. Aqui, ó, ponto A. O ponto do centro ali tem coordenadas 0 e 2. E aí, em vez de usar aquela fórmula da distância, naquela forma tradicional, eu vou fazer um esquema diferente, ó. Na vertical, eu meço a distância entre os x, de 1 até 0, a distância 1. Meço a distância na vertical também entre os y, distância de 3 até 2 também é 1 por coincidência. E aí eu elevo ao quadrado esses valores que eu obtive, essas diferenças, somo e extraio a raiz quadrada. Então, a distância DAC, que é o próprio raio, é igual a raiz de 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. E o raio está dando aí raiz de 2. E aí eu descobri o valor do raio. Então, agora eu tenho essas duas informações. Tenho o centro e tenho o raio. Com essas informações, eu posso descobrir a equação da circunferência. Então, vou partir para a equação da circunferência. Vou começar com a equação reduzida. Como que é o modelo da equação reduzida rapidamente? Ó? X menos x do centro, ou A, né? Uns chamam o x do centro de Azinho. Então, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a medida do raio ao quadrado. Isso aí vem do teorema de Pitágoras. Faço a substituição. X é genérico, menos o x do centro, aí está aqui, ó, é 0, ao quadrado, mais y genérico, menos o y do centro, está aqui o y do centro, é 2, menos 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, e o raio está aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. X menos 0 é x, então eu tenho aqui x ao quadrado, mais, aí desenvolvo esse produto notável aqui, y menos 2 ao quadrado, que vai dar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz com potência, sobra 2. Esse 2 já trago para cá, menos 2, igual a 0. Para finalizar, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4y, e aí 4 menos 2, 2. Então, mais 2 igual a 0. E aí eu tenho a equação geral
da circunferência. Então, eu comecei da reduzida e acabei indo para a equação geral ou equação normal da circunferência, ok? Isso está na letra B, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.